os pais levarem a mensagem, tanto para fonoterapeuta quanto para a escola. De que a gente também, por mais que esteja na programação, esteja um pouco mais distante, a gente também está sempre disponível e pronto para crescer juntos, principalmente no uso de tecnologias auxiliares, um sistema FM, um mini mic, né? Então, Isso é realmente em equipe. e é super importante, Nath. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar com várias colegas que fazem a programação e eu brinco que, assim, quando eu não consigo, eu me sinto, não sei se é também por conta da minha formação, eu preciso saber o que ela está escutando, né? Eu preciso que a escola, eu preciso que a família saiba que existe esse processo, que a gente não está sozinho, nem eu lá no meu consultório, nem a colega lá no centro de implante, nem ele, né? Então, o tempo todo conversar com a família sobre isso é importante, porque a família, além de ter, né, todas essas tarefas que elas têm, ela é o elo entre todos esses profissionais. Então, quando ela chega para mim e fala, olha, daqui, eu fui fazer programação, né? Eu pergunto, quanto que é a programação? Como é que foi? O que ela falou? O que ela achou? O que ela te deu de tarefa? Ela pediu para mim alguma coisa? Sim. Quando eu faço essa pergunta para o pai fala, nossa, mas por que a Cris quer saber se ela pediu alguma coisa para ela? Então, eu vou provocando ele a entender que, assim, é importantíssimo para mim saber se vocês colocaram um programa para ela usar na escola, para usar no ruído, qual é a faixa de frequência que a gente está conseguindo trabalhar ela, qual que é o nível de desconforto dela, qual que é a audiometria. Eu, no meu consultório, não tenho um audiômetro, né? Mas eu não vivo sem uma audiometria. Então, quando vai lá no centro de implante, às vezes a mãe já fala. Outro dia uma mãe falou para mim, você quer o áudio com qual programa, né? Falei, se você perguntar isso para mim, eu vou falar que eu quero com todos, né? E testes de fala ainda com todos, por favor. Você pode pedir tudo que eu quero? Então, mas o que eu vou fazendo? O pai vai entendendo por que é importante que a gente se converse, né? Para que eu possa dizer, olha, Nath, trabalhei com ele nesse programa, eu acho que ele responde melhor. Mas, por exemplo, tem alguns fonemas que ainda está muito difícil. De repente, você chega lá, você faz um ajuste específico, chega um som melhor. Porque o que a gente quer o tempo todo é garantir um uso efetivo. Por quê? Porque eu quero que essa criança escute sempre e na melhor condição auditiva, com o melhor mapa. E eu só vou ter isso conversando com a colega que faz a programação, seja do implante ou seja do aparelho. Do aparelho, e o pai está no meio, e o pai está no meio disso. Então, a escola chegar e falar para mim, o que ele escuta? Eu preciso ter essa audiometria. Aí eu adoro aquele toda, né? Acho que todas as colegas a banana da faz fala. a banana da fala no audiograma. E aí você leva lá na escola para a professora e fala, olha, vai escutar aqui. Então, quando tem ruidinho, fica difícil dela perceber esse som. Nossa, é assim? Então agora eu vou pôr o FM todo dia. Pra, né? Ou usar o mini Entender a mic. importância do equipamento e observar e ver a diferença usando e não usando. E quando a gente faz uma orientação e a escola, por exemplo, a professora percebe isso, fala, nossa, é outra criança quando eu chamo, quando a gente posiciona em determinada atividade. E a escola é fundamental para a gente trabalhar várias habilidades auditivas da criança, né? Então, como é que a gente pode... Né? Eu acho que isso que é o mais importante, tanto para a família quanto para a escola, pensar numa orientação que seja para ajudar, não para chegar como uma tarefa a mais. Porque ela não vai dar conta. Vai ser para facilitar, tem que pensar em facilitar. Exatamente, mas se eu chego com essa informação mais mastigada e ela pode visualizar isso como, nossa, isso facilita a minha vida, isso eu vejo resposta na criança, a aceitação é muito maior, né? E uma tarefa que seja viável, possível para ela. Não adianta eu pedir para ela e descrever todos os cantos da escola com a criança, porque a criança precisa conhecer. Talvez ela não tenha a possibilidade de fazer, porque ela tem 30 crianças para dar conta numa escola pública. É muita gente, ela não tem uma professora auxiliar. Essa semana até estava um caso, agora me veio em mente que é justamente isso, os pais, junto com o fonoaudiólogo, trazem o que? Ele está com mais dificuldade de entender a fala no ruído, já traz a queixa, né? Quando tem muita gente falando ao mesmo tempo,
tá mais difícil, a gente percebe. E aqui o que a gente faz, como pensando na programação, já faz uns testes com ruído, vê qual é o desempenho sem ruído com ruído. Pega esse material objetivo e envia. Envia para a escola, envia para a fono, sugere o uso dos dispositivos auxiliares, porque usando vai melhorar, pode melhorar esses níveis. E é isso que a gente quer para que a criança aprenda. Então a gente não pode trabalhar pensando só no nosso mundinho. Tem que tentar expandir esse conhecimento para justamente a família vai ser o elo. Nesse caso, a família vai ser o elo. A gente estava ali no consultório, 1 hora e meia, e a família vai ser o elo, vai ser a ponte que vai levar as informações para todos esses outros profissionais. Então, é justamente bem isso que você está falando, que a família vem antes já para entender todo o processo, acompanha todo o processo de perto, para potencializar essa criança, para entender também a responsabilidade. Como essa responsabilidade faz a diferença no desenvolvimento. A gente tem que dar para eles, eu acho que é uma coisa importante, essa segurança de que eles são os profissionais que têm o maior conhecimento da criança, né? E a gente precisa ajudá-los a se sentir autônomos para isso. Porque eles chegam com muita informação, mas o que eu faço com essa informação? Eu sei que eu tenho que levar na fono, eu sei que ela tem que usar o aparelho. Então, assim, quando a gente entende o porquê, quando eles conseguem entender, a gente tem um caminho muito mais furado. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Estando junto, fazendo junto, ajustando o nosso discurso para eles. Porque às vezes eu pergunto para eles, mas você entendeu o que ela disse? Você entendeu o que é isso? Aí ele fala, mais ou menos. Então vamos conversar sobre isso, né? Parece simples uma audiometria para gente que vê isso todos os dias. Todo dia. Mas os pais, muitas vezes, fazem 5, 6 audiometrias e eles sabem o que é audiometria, para ver se está ouvindo bem ou não. Você mostra para ele no audiograma e fala, isso aqui vai ver o mínimo que ele escuta no som grave, o que é um som grave, o que é um som agudo. Ah, é por isso que ele não faz o plural. É por isso que ele não faz o plural, porque ele não consegue perceber o san, né? Então, é quase que ele fala, então eu entendi. Porque aí, ele que vai vir da próxima vez com a audiometria e falar para mim, você viu, ó, aqui ainda tá em 60. Será que dá para ele ouvir? Né? Então, acho que assim, igual tipo, ajustar o discurso para fazer com que essa informação seja de fácil de gestão para essa família, porque ela vai poder falar. Então, às vezes vem um dos membros da família e fala, como é que você vai contar isso? Como é que você vai explicar tudo que a gente conversou aqui para o seu marido, por exemplo, né? Você quer ajuda? Ela, nossa, como é que eu vou falar? Eu vou falar isso, isso e isso, né? Sim. Porque às vezes elas falam assim, você pode gravar um vídeo para meu marido, para explicar para o meu marido? Eu falei, posso, com o maior prazer. Mas da nossa conversa, o que você tirou de mais importante? Sim. Se foi isso, já está ótimo, porque a importância é essa. Quando a gente fala em orientação para a família, a gente tem que lembrar que eles já estão sobrecarregados de informação, mas a gente tem que saber o que eles estão conseguindo absorver. Porque assim, eu absorvo, ok, e o que eu faço com essa informação? Então, quando eu falo na terapia, tem que brincar, né? Tem que comprar brinquedo. Então, aí você chega às vezes na casa da criança, né? Que às vezes eu faço um atendimento domiciliar dentro do ambiente para ver o momento de comida, para ver o momento da alimentação, de comida não, da alimentação, o momento do banho, que são momentos ricos. E aí você fala, tem um repertório, né? Tipo, quase uma brinquedoteca, mas como que eu uso? Né? Então, eu acho que o mais importante é, eu tenho a informação, mas que uso eu faço dessa informação? Né? Então, é uma estimulação, é falar bastante com a criança, mas mais do que falar muito, é como eu falo, né? O que eu falo, o que eu pergunto, o que eu desafio. Mas falar, eu tenho um bebê... às vezes um bebê, eu vou desafiar ele com brinquedos ali. Em vez de eu trazer um material, eu posso esperar e ver o que ele vai procurar. Como ele vai. Se eu estou fazendo um desenho com a criança, é só um desenho, né? O pai vai olhar e falar assim, nossa, esse desenho não tá legal, tá faltando um pé. Mas como é que a gente chegou nesse desenho, né? Como é que foi esse processo? A gente perguntou, a gente vai fazer um lobo mau? Tá. Ou a gente vai fazer uma vaca? E esse lobo mau, ele vai ter olho grande ou olho pequeno? Né? E como consegue expandir o vocabulário da criança a partir dessas atividades. Então, esse tem que ser o foco. Como é que eu tô dando vocabulário, tô falando as partes do corpo, lá o olho, o nariz, a boca, o dente, a orelha pequena, a orelha grande, mas como que eu vou
provocando, oferecendo para a criança novos desafios. E alguns desafios que eu sei que em alguma situação ela não vai poder responder porque ela não tem esse repertório, ou ela não tem essa habilidade auditiva. Então, a gente vai trabalhar para isso. Não sei se ficou claro o meu exemplo. Não, maravilhoso, maravilhoso. Todos os exemplos, tá sendo muito enriquecedor, tá muito bom. Todas as tuas colocações, Cris, maravilhosa. Obrigada. E quando a gente pensa em múltiplas deficiências, a gente vai reorganizar essa questão de colocar a família dentro da sala, como é que a gente organiza isso, às vezes até se você suspeita de alguma coisa em sessão, você orienta os pais, realiza encaminhamento, como é que você conduz casos de múltiplas deficiências que não são diagnosticadas, por exemplo, ainda? Aquelas que você olha e fala, acho que tem mais alguma coisa. E Que tem mais alguma coisa. Então, tava esperando ativar, tava esperando colocar. E aí? Então, a conduta sempre é pedir avaliação complementar dentro do que a gente tem aí como hipótese. O que acontece é que, às vezes, para algumas famílias é difícil visualizar. Então, o que eu tenho que fazer, e como eu tenho os pais dentro da terapia comigo, durante todo o processo eu já vou mostrando algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que a gente está vendo aí pensar num exemplo, alguma alteração motora, que às vezes é leve, que a gente até tem dúvida mesmo, que a criança às vezes, você percebe aí uma destreza manual mais difícil, uma motricidade mais... que já devia estar um pouquinho melhor e não está. Aquele caso, vamos supor que a gente pense que parece um border. Eu vou falar, olha, você não acha, o que você acha, né? Tá assim, tá difícil para ela. Eu tenho que fazer associações com situações do dia a dia em casa. Olha, quando ela vai pegar o copo, como é que ela pega? Ela tem deixado cair? Olha, porque você viu o que ela fez agora? O que você acha disso? E a gente vai construindo esse olhar. E muitas vezes eu peço encaminhamento e eu compartilho com ele, com a família, as minhas impressões, porque nesse momento são impressões que eu tenho dentro do que eu estou vendo, né? Então eu falo, olha, eu tenho a impressão, mas eu acho que para fechar esse diagnóstico seria importante a gente avaliação complementar, ou de um neuro, ou de um fisioterapeuta, né? E aí, por que eu quero? Eu conto para ela por que eu quero, né? Que é o nosso objetivo. Quando eu vejo uma particularidade dentro de um caso, eu falo, bom, eu preciso entender essa particularidade para a gente saber como é que a gente vai, no nosso trabalho, fazer uma intervenção mais efetiva para que ela tenha uma melhor performance. Então, quando a gente pensa em uma questão motora, de motricidade, eu quero que ela tenha uma interação social boa na escola, eu quero que ela consiga se escrever bem, né? Se é uma questão motora, eu quero que ela se posicione bem numa atividade lúdica, que ela possa brincar de esconde-esconde, que ela possa correr adequadamente, que não seja aquela criança que parece estabanada, né? Às vezes é uma questão visual, né? Ela não enxerga direito, então ela anda com apoio para se proteger. Vai no oftalmo, a certo grau, coloca um óculos, a vida da criança é outra. Ela fica mais ereta, ela fica mais organizada, ela encaixa com melhor. Às vezes não é nem uma questão motora, é uma questão visual, que ela não conseguia identificar onde estava o pino para ela encaixar, né? Então, eu acho que a gente tem que compartilhar sempre com os pais todas as nossas impressões e o que a gente quer desse encaminhamento, né? Se não for nada, legal, a gente tira isso da frente, mas a gente precisa identificar, porque aí eu vou ter uma outra conduta no meu trabalho com essa criança. Sim, é maravilhoso que isso você vai observando em sessão. Esse realmente aqui é um comportamento que se repete, realmente isso pode prejudicar o desenvolvimento social, a interação, pensar em longo prazo no desenvolvimento dessa criança. Então, quanto antes verificado, avaliado, melhor vai ser para ela. Então, realmente verificar isso e acolher essa família e orientar o porquê, explicar o porquê. Para simplesmente, para entender a importância e as consequências disso, digamos assim. E ajudar a família a identificar se isso faz sentido para ela também. Faz sentido. Né? Faz sentido isso que eu estou te falando? Você pode, às vezes não enxerga, não vê. Às vezes não faz sentido. Então, às vezes eu falo, olha, Cris, nunca reparei, vou começar a reparar. Né? Vamos ver em casa como é que é, né?
ou se é uma questão visual, né? Ela, como é que ela pega as coisas, né? Você vê que ela vai, tenta Sim, procurar, encolhe a testa. encolhe a testa, porque às vezes os pais não percebem, às vezes não tem outra criança, ou não tem uma vivência de alguma questão visual. A gente que às vezes usa óculos, você sabe, né? Você vai fazendo assim para focar, né? Às vezes a criança faz isso, não é um tipo, é porque ela não está enxergando direito. Então, se ela não está enxergando, ela já tem uma informação sensorial a menos, que é auditiva. Já não tem a visual. A Então, visual. esse pensando no desenvolvimento de fala, o que a gente está trabalhando com crianças em fase de desenvolvimento, eu preciso ter esse olhar global, né? Claro. Então, no meu consultório, quando ela tem, eu posso trazer atividades onde eu vou misturar a habilidade auditiva com alguma questão motora. Ela é uma criança espacialmente mais desorganizada. Então, talvez eu vou oferecer menos objetos, ou então com ela eu não sento no tapete, com ela eu Uma sento cadeira no cadeirão, especial, sim, no com ela eu cadeirão. sento no cadeirão, porque quando eu estou no cadeirão já tem uma estratégia de contenção de recurso, de espaço. Então, é como é que a gente vai pensando esse planejamento. Eu posso falar isso para a mãe. Olha, eu percebo que quando eu coloco ela aqui na mesa, quando a gente trabalha no cadeirão, ela fica mais organizada, ela consegue focar mais. Você vê quando a gente vai para o tapete, né? Como é difícil para ela olhar todos esses brinquedos no meu armário, que é aberto o meu armário. E ele é baixinho, então as crianças têm acesso a vai tudo. direto. Né? Então, assim, tem aquela criança que chega e joga tudo. E tem aquela criança que olha, que pega um, que pega dois, tem aquela que repete. Então, tudo isso vai dizendo de como esse funcionamento, como esse desenvolvimento, né? E tem a questão, já vou aproveitar para falar de outra coisa que veio na cabeça. Diga, fala. A gente está falando de outras, né, de outras patologias ou de outros transtornos associados. Mas isso também me diz do comportamental, né? A leitura que eu posso fazer dessa situação clínica, né? Que eu procuro deixar o meu consultório, ele tem uma mesa, mas eu tenho um lugar que tem um sofá, que tem uma copinha, uma mini copinha, porque assim eu simulo como se fosse um ambiente um pouco mais familiar, né? Bem acolhedor. Casa. E aí eu também tenho a possibilidade de ver como é que a família intervém em algumas situações de limite, né? Como é que ela reage quando a criança faz. Ela faz pela criança, né? Ou ela deixa a criança fazer tudo. E como isso é importante para o desenvolvimento. Então, como eu quero atenção, como é que eu quero as regras, como é que eu quero organizar essa criança. Com os pais dentro, a gente pode trocar, né? E vai muito além da questão auditiva. Você fez um negócio que eu nunca pensei em fazer. Olha, aqui ela guarda, em casa ela não guarda. Vamos pensar por quê? Por que será que ela não guarda em casa e que ela guarda? Né? Talvez o jeito que eu tô me comunicando com ela deixe mais claro o que eu quero. Né? Porque se eu falo, ai filha, não pode, né? É diferente. Eu falo, olha, não pode. Então tem várias formas. A expressão facial afora. A expressão facial. O tom da minha voz. Da voz. Porque vai me dizendo coisa, né? Às vezes a criança tá lá super distraída e faz... Ela já para. Olha o que eu tenho dentro dessa caixa. Sim. Eu já trago a criança para mim, né? Então, quando a família vê isso, ela também vai pensando. É realmente algo que vai muito além da questão auditiva. A gente fica focado em que a criança escute todos os sons, mas como ela vai usar esses sons que ela está escutando? Como é que está o comportamento dela na sociedade mesmo, com outras crianças, como ela se comporta, o que a gente pode readequar para ela conseguir usar melhor essa entrada auditiva que ela vai ter. Isso. Não a percepção, a gente fica preocupado com a percepção. O som está chegando, legal, primeiro passo, o som está lá. E agora o desafio mas é o comportamento vai muito além. O que ela vai fazer com essa informação auditiva? Então, assim, eu preciso que o sinal seja bom, que seja consistente, que seja frequente, mas que eu também ofereça para ela situações que vão melhor habilitá-la para usar dessa informação nos diferentes ambientes que ela está. Né? E você acha que, pensando nisso agora no comportamento, uma criança mais velha, de repente, não teve uma intervenção precoce, a inserção de gestos, de libras, às vezes a gente quer inserir alguns gestos com aquela criança, mas não é bem vista, não é bem-vindo pelos pais, eles não querem, eles querem somente essa questão auditiva, estimulação auditiva, porém às vezes é necessário inserir libras ou gestos, enfim, para ajudar nessa comunicação e comportamento. O que tu
pensa sobre isso na tua rotina? Como é que é? Essa questão da inserção de gestos para tentar adequar essas questões de comportamento. Vai muito com relação à idade que a criança tem, é polêmico, né? Uma perguntinha Assim, fácil. É não tem uma polêmico. resposta, né? Não tem uma resposta. Eu Fechada, não acho. tem. Não Aham, tem, não tem. Porque a aham, gente tem, de novo, aí vários uhum, aspectos. Primeiro que, assim, quando uma família opta pelo implante coclear como dispositivo para restaurar a audição, a uhum, maioria das famílias, ela quer que a criança escute para a criança poder falar. Então, emocionalmente, inconscientemente, conscientemente, essa família uhum, está optando por uma abordagem oral, né? uhum, E aí, quando ela faz o implante, né, a criança, e às vezes a resposta não vem como a gente espera, uhum. né? O resultado vem aquém do que a gente está esperando. Lógico que tem outras variáveis também. A gente tem que pensar numa outra possibilidade. Eu, particularmente, acredito que. Acho que ontem teve uma aula da Mariana, não sei se você lembra, Maravilhosa. Assisti. maravilhosa, Uhum, uhum. inclusive, Minha bateria tá falando, quase. falando Diga, da diga. questão da binauralidade. E ela, no começo da aula dela, ela gastou um tempinho falando um pouquinho do caminho e do desenvolvimento da via auditiva da criança, né? Uhum. Então, a gente sabe que com o passar da idade, algumas habilidades a gente não vai ter da mesma forma se a gente tem uma criança que implantou muito pequenininha, Típica. se ela não Uhum. Da tiver um intervenção trabalho precoce. importante. Uhum. Então, e se ela não tem uso, o que eu considero, Cris, mais importante? Eu preciso garantir que essa criança tenha um canal de comunicação efetivo, uma linguagem. Então, assim, Uhum. eu estou treinando, estou trabalhando efetivo e a criança não está conseguindo desenvolver linguagem, eu preciso buscar um outro canal de Outra comunicação, estratégia. outra Uhum. abordagem, porque a criança Uhum. precisa contar coisas, ela aprende coisas, ela tem que trocar. E Libras é um canal que eu gosto bastante. Eu tenho Uhum. crianças que vão super bem com Libras. Assim como se a gente tem uma criança que tem outros comprometimentos motores e que não vai conseguir fazer Libras, a gente Motricidade. vai para um outro método, né, de comunicação alternativa para que ela consiga se desenvolver cognitiva e socialmente. Tá me ouvindo? Acho que cortou. Tô ouvindo, é que deu problema aqui no meu, mas eu tô te ouvindo. Pode, desculpa aqui que O que eu tive que. acontece aqui não são que às vezes a gente encontra resistência de algumas Uhum. famílias e a gente encontra resistência Isso. também de alguns profissionais Uhum. em pensar e experimentar uma nova abordagem, mas a minha conduta é sempre jogar aberto com os pais e Uhum. falar sobre outras possibilidades. E lembrar que não é só que a Libras, assim como a reabilitação auditiva, ela também tem pré-requisitos importantes para que ela tenha um desenvolvimento Tempo de efetivo, aquisição né? também, né? Que a gente não pensa muitas Tem vezes. tempo de, É. tem tempo de Uhum. aquisição, tem tipo de estimulação. Então, assim, a gente tem, não sei aí em Porto Alegre, mas eu recebo ainda aqui no consultório muitas crianças que vão procurar Libras, né? Só que aí só a criança faz Libras na escola. Eu pergunto, quem mais faz Libras em casa, né? Às Uhum. vezes só a mãe. Então, a gente também, né, passa de um processo que está meio truncado para o outro também. Então, acho que Que todos também. eles precisam ser muito Uhum. cuidados, porque senão fala Sim. A Libras não é bom. A Libras Uhum. não é, é porque ela, assim como qualquer outra língua, É uma língua. ela precisa e ela tem um pré-requisitos e que a Uhum. gente tem que investir neles. Então, assim, tem que ter a Sim. sistematicidade, tem isso que você comentou que é muito importante, o tempo também de, né, tipo, de Uhum. contato, tudo isso. É, aqui em Porto Te Alegre a maioria respondi dos essa pais pergunta difícil que você me fez? brilhantemente. Brilhantemente. Mas é isso, eu sempre penso também na comunicação dessa criança. Ela tá conseguindo se comunicar? Que idade que ela tá? Que a gente vai pensar a longo prazo para ela. Mas, de repente, a Libras pode ser interessante, mas eu sempre gosto de salientar isso, que é uma língua, né? A gente ficar exposto a uma língua uma vez por semana, 1 hora sozinho, onde a gente precisa de outras pessoas para se comunicar, que as pessoas que convivem comigo também aprendam. Então, é realmente isso, é todo um engajamento familiar
e de escola, de rotina, que precisa ser pensado também. Eu acho Então, que é tanto isso. Daria para a gente fazer uma live só só sobre isso. sobre esse tema. Porque quando a gente fala em outra língua, a gente aprende outros idiomas. Então, você quer colocar seu filho numa escola bilíngue, né? Então, as crianças vão e vão aprender outra língua. E com a Libras é que a gente ainda está caminhando muito culturalmente, mas é uma outra língua, né? Ela tem uma outra estrutura, assim como você tem o inglês, você tem o russo, né? Mas é uma possibilidade a mais para a criança, em alguns casos. Você fazendo um trabalho bastante dirigido, né, faz diferença. E tem crianças que têm habilidades diferentes. Então, assim, tem crianças que, de repente, eu já tive um caso no consultório que ele tinha outras questões, ele tinha uma má formação de cóclea, então a resposta com o implante coclear, a família estava muito consciente que os benefícios a gente não podia prever no pré-operatório, o prognóstico não era tão bom, e que de repente a gente fez um investimento de terapia e a criança não estava, ia entrar na fase de pré-alfabetização. A gente falou, vamos pensar ali. A criança, ó, deslanchou na Libras, está super bem, tem uma fala ainda com algumas dificuldades, porque ela realmente não tem uma boa entrada auditiva, o sinal que chega é muito pobre, mas linguisticamente está super bem, se adaptou assim, super rápido com a Libras, está estudando, está super bem. Mas vê como foi feito um trabalho de orientação já desde antes da cirurgia, para a família entender os possíveis resultados e que também poderiam pensar em outras alternativas mais adiante. Mas que isso tem que ser pensado e discutido. Vai com a nossa primeira pergunta, né? A primeira pergunta que você começou a live hoje, né? O que é reabilitação, qual a importância da família, porque desde o pré-operatório, antes. E da preparação antes da cirurgia, porque a gente ainda, o implante, acho que de 10 anos para cá, tem caminhado muito em relação à informação, mas a gente ainda tem uma diversidade muito grande de informação no nosso país, né? Então, o acesso à informação, embora ele seja muito, ainda é muito pouco para algumas famílias, né? E para alguns profissionais também. Por isso que a tua live é muito importante, porque a gente consegue chegar em vários lugares. Eu vi rapidinho, eu tentei não me distrair vendo embaixo algumas perguntinhas, mas a gente pode acessar gente de um monte de lugar. A gente pode compartilhar. 13 minutos para a live encerrar, que a gente chegou. Faltam 3 minutos. Agora vamos ver uma pergunta aqui. Eu vi que faltam 3 minutos. Tá. Excelente profissional. O que a gente não conseguir responder, a Nath anota. Dá para anotar, salvar? Dá, não sei. vou salvar. Eu nunca fiz live, se as perguntas desaparecem. Mas se desaparecerem, mandem para a Nath, que a Nath me manda, ou mandem para mim que eu respondo. Tá bom? As regras de comportamento são bem desafiadoras em alguns casos, muito importantes, exato. Essa foi da Mari, né? Lá de Manaus, ó. Tá vendo? Manaus. Acompanho ela pelo Instagram também. Conheci ela. Também super excelente. Querida. Parceira aí. A Ruth, que excelente profissional. Queria ela aqui na minha cidade, viu, Cris? Opa, a gente pode conversar, Natal. Maravilhosa. Aqui, transtorno do espectro autista e a dificuldade para elas entenderem o todo. Aqui duas mães comentaram aqui que o filho tem 2 fonos diferentes. Eu acho que você quer comentar sobre isso. Eu não sei se vai dar tempo. Um minutinho, Cris, porque acho que rapidinho, não conheço, não sei o contexto. Se tem 2 fonos diferentes, às vezes é porque só consegue uma vez, eu tenho, né, tipo na rede pública, uma vez por convênio. É a situação que tem. O que é importante é que as 2 colegas se conversem. Tá? Se não se conversam, coloquem as 2 em contato para que elas façam um trabalho conjunto ou complementar uma à outra, mas que a gente trabalhe sempre no mesmo foco e na mesma direção para não confundir nem a família e nem a criança e nem a profissional. Então a gente precisa saber o que uma e que a outra está fazendo, tá bom? Isso aí, perfeito. O auxiliar que a Nath falou, o FM, sim, pode ser o FM e também outros dispositivos, dependendo de qual implante a criança ou a pessoa usa, enfim. Qual a sua recomendação? A T perguntou, mas eu não sei a que ela estava se referindo. Não sei se era frequência em terapia, pode ser.
Quem que perguntou? Eu não vi. A T perguntou qual a sua recomendação? Frequência em terapia. Eu acho que é frequência em terapia, mas a gente comentou sobre isso. Frequência em terapia, no mínimo uma vez por semana. Né? Eu peguei outro telefone aqui. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Se puder dar um joinha. Que bom, Nanda. Joia, gente. Vamos ver se a Cris volta pra gente se despedir. Ah, entrou. Caiu, né? Caiu. Falei, será que cortaram o nosso tempo? Assim, deu 1 hora, acabou. É 1 hora, eles cortam sem pena, no meio, assim, a pessoa tá falando. Não deu tempo de falar tchau. É verdade. Cris, você quer concluir alguma ideia? Mas Bom, queria queria ter tido a oportunidade de ler as perguntas que eu vi que foram subindo, né? Então, aquelas que fizeram pergunta ou aqueles que fizeram pergunta, eu acho que depois a Nath vai ter acesso a isso. Se ficar na live, eu me estou à disposição para responder. Queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente essa horinha. Pude ver alguns nomes de pessoas conhecidas, muito escutando a nossa conversa. Te agradecer. Tranquilo. Obrigada, você, por essa maravilhosa. iniciativa. Maravilhosa, deu essa muitas iniciativa ideias. Que é muito... e a tua iniciativa, que é muito legal a gente poder, assim, com uma conversa meio que informal, disponibilizar ideias, insights para todo mundo que está trabalhando. Porque é assim que a gente vai construindo. Às vezes a ideia de alguém colabora com a outra. É isso aí, a gente tem fono que faz a reabilitação, fono que faz a programação, a gente tem também, o Dr. Fábio falou também sobre cuidados, Sim. Então a ideia é justamente, eu gosto de uma frase que fala assim, você não precisa saber tudo, mas precisa estar rodeado de pessoas que sabem, né? Então é justamente isso. Então, cada um... Já que você falou disso, eu vou dar a última, juro que é a última, que eu também gosto de falar. A gente não sabe tudo. E não vai saber tudo. Então, é super gostoso estar rodeado de gente que a gente possa trocar informação. E a gente não tem resposta para tudo quando a família pergunta. E é importante a família saber disso. Não tem mal nenhum. Eles me perguntam alguma coisa, eu falo, olha, eu não sei, posso perguntar para os universitários e eu te trago a semana que vem essa resposta, né? Ou então, assim, não sei, vamos procurar juntos, né? Porque a família faz pergunta para a gente que a gente não tem como responder. Uma, porque a gente pode não saber mesmo, e não tem problema nenhum, a gente vai atrás da informação. E outras situações, porque não tem como a gente prever determinados aspectos do desenvolvimento de alguma determinada habilidade ou da criança. Então, acho que assim, poder dizer para o pai, e o pai ver que a gente também é humano, a gente também vai buscar essa informação. E quando a gente busca junto, nós dois, né? A família e a gente aprende. Então, quando eles me trazem alguma estratégia, que eles falam, eu vi você fazendo, eu fiz um negócio em casa, deu super certo, aí eu falo, posso copiar? Eu conto que a autoria Você aprende junto, exato. Porque eu aprendo junto, porque tem situações que a criança faz alguma coisa, você faz aquele planejamento terapêutico lindo, você conhece mais ou menos a criança e de repente ela te deixa ali sem carta na manga nenhuma. Aí você fala, e agora, o que eu faço? Então, pai olha e fala, ela também não sabe o que faz às vezes. E ok, né? A gente vai construindo junto, como a gente está aqui nessa live junto, construindo conhecimento e troca de experiência. Trocando ideias com o pessoal que está nos acompanhando aqui também. Maravilhosa, Cris. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, que agora eu soube que você vai ser médica também, então é muito legal. 5 anos, ainda falo um pouquinho. Mas é ótimo, né? Uma fono que está aí buscando mais conhecimento e eu acho que isso é muito legal. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês essa noite. Obrigada a você. Eu não sou uma profissional maravilhosa, uma pessoa incrível também.
Muito obrigada. Beijo, Faça boa noite lives a com o todos. teu grupo de estudos, compartilha com a gente as lives. Sim, pode deixar. Sexta-feira eu tenho uma reunião com a Malca, vou falar que eu vou copiar Da a sua ideia. tá bom? Simplesmente começa, não tem regra, assim. Começa, fala um roteirinho, começa. Tá joia. Tá bom? Beijo, tchau. Beijo, boa noite, tchau. Boa noite, gente. Um beijo pra todo mundo que ficou com a gente aqui até essa hora. Tchau.